Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui mais um dia para ler mais um capítulo do livro Contra Fatos no Argumentos, o volume 1. Conforme eu já lhes apresentei, essa aqui é a minha mãe, pastora Rosa Teruel. Ela tinha muita vontade de ler os meus livros, mas devido a uma enfermidade que ela teve aí, ela não enxerga mais muito bem assim. Então eu me dispus, ela veio viajar e passear uns dias aqui na minha casa, e eu falei para ela que eu vou ler todos os capítulos dos meus livros e vou postar no YouTube aí nesse canal, e ela vai poder acompanhar e ouvir as nossas leituras ou aquilo que eu escrevo. Eu espero que você goste. Eu espero que você desfrute. Se você curtir, dá uma curtida aí na nossa página, nos siga no YouTube, compartilha com seus amigos e vamos com certeza fazer também desse momento literário uma forma de evangelismo na palavra de Deus. Nós lemos ontem nós lemos sobre a importância que tinha no nome. Agora hoje o segundo capítulo desse livro que nós estamos lendo, Contra Fatos no Argumentos, volume 1. O título é Como se chama Deus? Esse é o título que nós vamos ler hoje. Como eu já falei, os textos bíblicos relacionados aqui é baseado na NVI, Nova Versão Internacional, que na minha opinião eu considero ser a melhor versão bíblica para a nossa tradução em português. Diz a palavra do Senhor assim: Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou Deus, sou eu que previ. Sim, sou eu. Isaías capítulo 52, versículo 6. As perguntas que permeiam as nossas mentes são: o que é que o povo saberá? O seu nome? Quando? Aquele dia? Que dia? Sabemos que é de suma importância o nome de uma pessoa. Através dele é possível estreitar relações distintas e diferenciadas com os demais indivíduos, assim como os direitos e compromissos são adquiridos por causa dele. Em relação do nome de Deus, a situação não é diferente. É possível pensar em um nome anônimo. Como já foi mencionado, o nome identifica, delineia a pessoa da qual desejamos entrar em comunhão. Para qualquer estudioso da Bíblia, é sabido a importância que os judeus e os povos daquela época davam aos nomes e o que eles levavam à expressão da natureza do indivíduo. Portanto, devemos explicar a origem do nome, a princípio, o nome de Deus. Em Gênesis capítulo 24, encontramos o episódio do sacrifício de Isaac por seu pai Abraão. Quando ele estava a ponto de sacrificar o filho, a voz de Deus o detém. Imediatamente, Abraão encontra um cordeiro substituto que, em suas palavras, Deus havia provido. O Senhor, então, é o Senhor, porém, neste caso, se fez conhecido por Jeová Jireh, ou seja, o Senhor da providência, ou o Senhor que providencia. Ao revelar-se como Deus que supre as necessidades, havia manifestado então de maneira inequívoca que ele era Jeová Jireh, ou seja, o Senhor da providência. Já em Êxodo capítulo 17, versículo 8 e 16, em outra passagem muito conhecida, há uma guerra entre o povo hebreu e Amaleque. E acontecia que, enquanto Moisés levantava as mãos com a vara, que era símbolo de que o Senhor estava com eles, o povo prevalecia. Quando ele baixava as mãos, o povo retrocedia. Os dois homens tiveram que sustentar as mãos de Moisés no alto. Dessa forma, o povo ganhou a batalha. Pelo fato desta grande vitória, o povo passa a conhecer a Deus agora em uma dimensão distinta. Essa vara que Moisés levantou tinha o nome gravado no alto, nas mãos de Moisés, e ela serviu de estandarte. Desta forma, Moisés chamou o nome de Deus naquele dia de Jeová Nissi, ou seja, o Senhor, nossa bandeira. Me deixem lhes dar mais um exemplo ainda. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 até o 24, nós podemos ler a história da aparição do anjo do Senhor a Gideão, e este vinha com uma mensagem de uma ordem para Gideão, que fora designado por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas. Gideão então descobre com quem ele havia falado e fica com medo de morrer, e o anjo o anima.
Deus não estava trazendo mensagem de destruição para o povo, antes, porém, uma mensagem de salvação e de resgate, informando ao povo que eles teriam paz. Dessa forma, eles não teriam nada que temer. Assim, Gideão, que conhecia o nome de Deus como Jeová, passa a conhecê-lo como Jeová Shalom, ou seja, o Senhor é a paz. Sem sombra de dúvida, Deus nos ensina esta verdade. Quando Deus chamou Moisés nos pés da montanha e Moisés lhe perguntou qual era o nome de Deus, Deus não lhe respondeu dizendo, meu nome é Jeová. Não, a resposta foi um pouco estranha. Deus acabava de comissionar a Moisés para uma grande tarefa e tinha que convencer Moisés que ele não iria fracassar. Qual foi a chave? A chave era revelar a Moisés a natureza de quem ele era. A resposta foi, eu sou o que sou. Diga ao povo, eu sou, me enviou a vós. Aqui Deus não explica o que quer dizer Jeová. Seu nome quer dizer presente do verbo eterno. Este é o meu nome para sempre. E é claro, por algum dia Deus deixaria de ser eterno? Claro que não. Aleluia. Ele é o grande eu sou, que se transformou em carne para que fosse reverenciado e reconhecido pelos séculos. Que coisa maravilhosa pensar que o ser humano sempre quis uma deidade que estivesse com ele, caminhando, sorrindo, chorando, comendo, dormindo, e quando isso acontece, o povo diz, ele está blasfemando, pois sendo homem, quer se fazer Deus. Evangelho de João 10, capítulo 10, versículo de número 33. Depois do episódio de que Deus manifestou-se a Moisés, muitos anos mais tarde, nos deparamos com uma profecia de Isaías que nos surpreende. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que eu sou, eu que o proibi. Sim, sou eu. Isaías 52, versículo 6. É certo que não podemos aprender o que sabemos, e sim o que desconhecemos. Mas o povo sabia o nome de Deus, ou não? Claro que sim. O chamavam de Jeová. Para as nossas Bíblias, em português, o termo foi traduzido para o Senhor. Então, o Senhor Deus afirma através de Isaías que naquele dia, ou melhor, que haveria um dia que o meu povo saberia o nome. Bem, para compreendermos essa primeira parte da profecia, temos então que compreender a segunda parte da profecia. Ou seja, em qual dia? Qualquer leitor, estudante das Sagradas Escrituras, sabe e entende que todo texto sem contexto é pretexto e caminho para a heresia. Portanto, utilizemos as ferramentas da hermenêutica e leiamos todo o capítulo 52. Apenas ele é suficiente. Daí tiraremos o contexto anterior imediato, o contexto posterior imediato, o contexto anterior e o contexto posterior. Dessa forma, imediatamente, nós conseguiremos entender que este capítulo é um capítulo messiânico, ou seja, aponta para o Messias. Por isso os judeus não reconheceram que Jesus é o Messias, pois obrigatoriamente teriam que reconhecer que Jesus é Deus. Caso ainda não tenhas compreendido o que estou tentando dizer, leia também Isaías 53. Aquele dia não é outro a não ser o dia que Jeová fez, que falou o que o salmista em expressões como debalde fostes vendidos, sem dinheiro sereis resgatados, e quão formosos são os pés do que anunciam as boas novas. Simplesmente releia o capítulo todo, como te disse antes, e expressões como essas nos falam, sem nenhum lugar de dúvidas, do dia glorioso em que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías capítulo 6, versículo 9. Ora, querido irmão, o dia em que se anunciou a paz através dos anjos para os pastores, em Lucas capítulo 2, versículo 14, fica oficialmente aberta
a etapa do Calvário, ou neste ponto, tropeçamos em um detalhe, o nome de Deus. Ou seja, sob esta forma hebraica, não se aparece nos escritos originais do Novo Testamento que teria acontecido? Haveria se perdido o nome? Ou será que Deus não cumpriu a sua promessa? Podemos afirmar que o nome Jeová aparece de outra forma no Novo Testamento? Lembre-se do texto-chave que diz: o meu povo saberá o meu nome. Neste momento quero apresentar um detalhe interessante. Muitas vezes no Antigo Testamento nós iremos encontrar a forma recortada do nome Jeová. Por exemplo, Jah, J-A-H. Além do mais, também nós sabemos que os antigos tinham o costume de envolver o nome de Deus nos seus nomes próprios. Por exemplo, Jeremias, aquele que Deus enviou. Jeriel, o povo de Deus. Josias, o Deus que cura. Eu poderia citar aqui uma extensa lista de nomes que aparece a forma recortada ou abreviada de Jeová. Bem, a proposta deste tema é que nós deveríamos ou diríamos que Deus revelaria o seu nome ao seu povo naquele dia e que seria de forma completa. Portanto, não pode haver Jeová, pois ele não aparece nos escritos do Novo Testamento. Quando o anjo aparece a Maria, apresenta um nome metafórico do menino que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quando digo metafórico, é porque esse menino que iria nascer seria o Deus encarnado. Sendo assim, este nome nos coloca frente a frente com a aproximação do grande dia de Deus ao homem. Quando Jesus esteve na terra, insistiu que tudo quanto ele fazia ou dizia era feito ou dito em nome do seu Pai. Mas este ponto adquire uma luz inusitada em sua oração, registrada no capítulo 17 de João, no versículo 6, quando ele diz assim: eu manifestei o teu nome. Ora, se Jesus manifestou o nome do Pai, que no Antigo Testamento é Jeová, e no Novo Testamento não aparece o nome Jeová, qual é o nome que ele manifestou? Mais uma vez, volto a insistir na análise textual, e para tanto, precisamos analisar o nome do Messias. Seu nome é Jesus. A forma hebraica de Jesus é Joshua, e este nome aparece pela primeira vez quando Moisés profetizou sobre Josué, mudando o seu nome original, que era Oséias. É necessário aguçarmos nossas mentes e lembrarmos que neste ato simbólico representava a transição de poder de Moisés para Josué, que terminava o legado de Moisés e queria iniciar o legado de Josué. Terminava a época do deserto e começava a época da terra prometida. Este nome então quer dizer o Senhor que te salva. Sem dúvidas nenhuma, podemos afirmar que Jesus é o nome de Jeová do Novo Testamento. Conhecíamos Jeová, que é o Eterno, mas nestes dias nos foi revelado como Jeová Salvador. Caro leitor e amigo da Bíblia, ela mesma nos declara que Deus estava em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Seu nome então deve refletir a situação. Esta é a razão pela qual a Bíblia nos diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Se esse nome não fosse o de Jeová, seria inadmissível, uma vez que em Isaías 52 o próprio Jeová afirma: eu sou Jeová que salva. Jesus é este nome que o seu povo saberia aquele dia. E Jesus se nos manifesta a dimensão salvífica de Jeová. A Deus nós o reconhecemos na face de Jesus. Todos os nomes compostos de Jeová no Antigo Testamento foram meros atributos que demonstraria que Jesus é o mesmo. Jeová Jireh, ou o Senhor da Providência, de Gênesis 22, 14. Jeová Rafá, o Senhor que cura, de Gênesis 15, 26. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, de Gênesis também 17, 15. Jeová Shalom,
O Senhor é a nossa paz, de Gênesis 6:24. Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, de 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Jeová Elion, o Senhor Deus Altíssimo, de Salmos capítulo 7, versículo de número 17. Refletem o poderoso nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Fique conosco, logo, logo nós traremos o terceiro capítulo desse livro, Contra Fatos no Argumentos, volume 1. Que Deus os abençoe. Amém.